Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já expus até o capítulo 4, inclusive eu tenho uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz neste Evangelho. Hoje eu estarei entrando aí no capítulo 5. O capítulo 5 vai falar primeiramente sobre a cura de um enfermo no tanque de Betesda. Eu vou compartilhar a minha Bíblia com vocês e logo em seguida estarei fazendo a explicação, ou melhor, a exposição. Está aí a Bíblia. Show. Ok. Diz assim o texto. Então, lembrando que Jesus agora ele sai da região da Galileia. No vídeo anterior, melhor dizendo, eu relatei que Jesus ele esteve ali na região da Galileia. Foi para a região de Caná da Galileia, onde ele realizou o seu primeiro milagre. E agora Jesus ele volta para Jerusalém. Veja como inicia aí o capítulo 5. Passadas estas coisas, que coisas são estas? São as coisas que João relatou aí no capítulo 4, quando ele encontra com a mulher samaritana, ele fica 2 dias na aldeia de Sicar, ali com os samaritanos. Depois ele volta ali para a região, vai para a região da Galileia, ele vai para Caná da Galileia e termina assim o capítulo 4. No finalzinho do capítulo 4 diz o seguinte: pois foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Então, passadas essas coisas, o que aconteceu lá na região da Galileia e também Caná da Galileia, ele vai para Jerusalém. Olha, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Interessante é que João ele não faz questão de citar qual era essa festa. Até porque os judeus tinham várias festas. Tinha a Páscoa, Pentecoste, tabernáculos, trombetas, o Yom Kippur, tinha a festa das primícias, dos pães asmos. Então, eram várias festas que o povo judeu tinha. E todo judeu deveria comparecer nessas festas. Pelo menos aí na Páscoa, que era a primeira festa, que ocorre mais ou menos no mês de abril do nosso calendário, que era Abib, 14º de Abib. Depois você conta 50 dias antes do período do verão, você tem a festa de Pentecostes, e depois da festa de Pentecostes você tem ali o período quente, que é o período do verão. Nesse período não tem festas, e aí quase no finalzinho do verão, início ali do outono, você tem a festa de trombetas, a festa de tabernáculos e o dia da expiação e Yom Kippur. Já aí a festa de
tabernáculo já dentro aí do outono. Mas o interessante é que João ele não cita qual festa era esta. Só diz o seguinte: havia uma festa dos judeus. Ok. Ora, existe ali, interessante que quando João ele escreve esse evangelho, parece que Jerusalém ainda estava de pé. Por isso que muitos historiadores eles chegam à conclusão que o livro, ou o evangelho segundo escreveu João, ele não foi escrito no ano 95, quando muitos creem dessa forma. Ele escreveu depois que ele saiu da ilha de Patmos. Porque João não escreveu o livro do Apocalipse estando na ilha de Patmos. Se você pegar o tempo verbal lá, no capítulo 1, que ele fala, estava eu na ilha chamado Patmos, ou seja, ele escreveu o Apocalipse depois que ele saiu de Patmos. Até porque Patmos não era uma colônia de férias, era uma ilha penal, onde eram colocados os condenados, presos. Então, devido ao fato de que João, ora, existe ali. Se Jerusalém, se fosse depois do ano 70, porque nós sabemos que no ano 70 Jerusalém foi destruída. O templo, a cidade a gente não sabe, mas tudo indica que tudo foi destruído no ano 70 e o povo foi disperso. Então, tudo indica que talvez esse livro tenha sido escrito antes, não sabemos. Por isso que é muito difícil estabelecer datas. Porque João ele falou, olha, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda, Bet Haron, que é casa de misericórdia, ou casa da água que flui, o qual tem 5 alpendres. Olha aí, novamente, o qual tem 5 alpendres. Então, pode ver que sempre aí o tempo verbal, ele está no presente. Então, não está aí no tempo verbal aí, presente, ativo, e está no particípio. Então, o verbo está no tempo presente, na voz ativa e no modo particípio. Inclusive, deixa eu ver os outros verbos aqui. Também, os outros verbos. Esti, olha aí. Ser, existe ali, tem ali. Tá vendo? O tempo verbal, o esti aí, o tempo verbal é presente, modo indicativo. Então, todos os verbos aí estão no tempo presente. Deixando a entender que quando João ele escreve o seu evangelho, o templo ali, esta região próxima ao templo ali, porque isso era um local. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como era esse pavilhão aqui. E diz aqui que tinha 5 pavilhões. Então, ele fala junto à porta das ovelhas, lembrando que Jerusalém tinha várias portas, tinha esse tanque chamado em hebraico Betesda, que significa Beit, né, casa, casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Pavilhões aqui alguns falam alpendre, mas o termo hebraico que é estoas, que é pórtico, colunata, coberta, onde o povo pode permanecer ou caminhar protegido do tempo e calor e sol, ou seja, um lugar coberto. Diz que tinha 5 andares, mas não é isso. Diz aqui que é pórtico, coluna,
coberta, colunata coberta, onde o povo pôde permanecer. Deixa eu compartilhar aqui as minhas imagens. Aqui nós temos uma maquete aí que está no museu em Jerusalém, onde você pode ver que ali em Jerusalém tinha 12 portas. Porta das ovelhas, começando aqui, você pode ver o número 1 aí. 1, porta das ovelhas. 2, porta dos peixes. 10, porta dos cavalos. 3, porta da ovelha. 9, porta de Efraim. 4, porta do vale, porque dava acesso ao vale do Cedron, ali o ribeiro de Cedron. Porta do monturo, que é a porta do lixo, onde o lixo da cidade passava. Porta da fonte, provavelmente ali deve que chegava alguma fonte de água. Porta das águas, porta da guarda e porta oriental. O texto diz, voltemos ao texto, voltar o texto aqui, diz aqui que próximo à porta das ovelhas, voltemos lá de novo, porta das ovelhas. Então, 3 é a porta da ovelha, pode ver na parte de cima aí, entre o 9 e o 10, você tem a porta das ovelhas. E é justamente próximo a essa porta que tinha esse tanque aqui. Vamos lá. Aí está a maquete. Veja aí a maquete. Aí está o tanque de Betesda. Está vendo que é um pavilhão? Não é algo de 5 andares, é um pavilhão coberto. Provavelmente dentro aqui desses lugares aqui, coberto, ficava aí os enfermos aguardando aí o agitamento das águas. E aqui dentro provavelmente aí estava a água. Então, para vocês terem noção como era aí o tanque de Betesda. Aqui novamente a maquete da cidade de Jerusalém, todinha na época, murada, e depois aí o tanque de Betesda. Mas voltamos à Bíblia Sagrada novamente. Então tá aí. Então vocês tiveram noção de como era o tanque, como as portas. Então, esse era o contexto. Tudo indicando que quando João escreve o seu evangelho, o tanque ainda estava ali, perfeito, porque, ora, existe ali, junto à porta do um tanque chamado em hebraico Betesda. Veja que agora ele vai mudar o tempo verbal. Veja bem, atente para o tempo verbal. No versículo 2, ele usou o verbo está no tempo presente no modo indicativo. Indicativo indicando a certeza. Existe ali. Não é um subjuntivo. Se fosse no modo subjuntivo, é algo que expressa dúvida. Mas o modo é indicativo, indicando que é certo. Está ali o tanque. Agora vamos para o 3. Neste jazia a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. 4. Esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, o João, ele traz aí um panorama do que acontecia ali. Engraçado que o tempo aí, como o tempo verbal, é algo passado, e porque João está relatando algo que aconteceu ainda quando Jesus estava como homem na terra. Jesus já tinha morrido, tinha passado o tempo, então por isso que nestes
jazia aí, ó, 3 aí, ó, o versículo 3, neste jazia, então, ficava ali essas pessoas, e pode ver que o tempo aí é o tempo imperfeito, é um pretérito imperfeito, é o tempo passado. E o modo indicativo, novamente, o modo indicativo é pretérito, indicando que é algo que é um fato acontecido, mas que é algo certo, que João tinha certeza de que o fato aconteceu. E ele diz que de tempos em tempos um anjo descia ali e agitava a água. E o primeiro que descesse ali, ele ficava curado de qualquer enfermidade. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. O interessante é que a palavra enfermos aí, esta palavra aqui, ó, ela tem, na verdade são 3 palavras. O termo grego é anthropos, que é um homem, diz que ele triaconta, informando que tem 38 anos que ele estava ali, e o termo é asteneia, para enfermo. Asteneia é o seguinte, o camarada era fraco, débil, ou seja, ele não tinha forças nem para sair do lugar para entrar naquele tanque. Então veja que a Bíblia não traz muitos detalhes a respeito da sua enfermidade. Diz que é uma asteneia, enfermo, falta de força. Deixa eu colocar aí do lado direito para vocês. Esta palavra aí, que quer dizer asteneia, é um substantivo dativo singular feminino. Então, falta de força, fraqueza, debilidade. Então, nós não sabemos a enfermidade. E aí Jesus passa por ali. Interessante, Jesus resolve passar por aquele lugar. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então, Jesus, ele olha para aquele homem, o Espírito Santo lhe revela que ele está ali há muitos anos, e ele faz uma pergunta: queres ser curado? Ele diz, respondeu o enfermo. Claro, o enfermo não sabia quem era Jesus. E ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então parece que, num primeiro momento, aquele homem não sabia quem era Jesus. Ele não tinha noção de quem era, ou talvez ele nunca tivesse ouvido falar da pessoa de Jesus. Claro, até porque aqui está no início do ministério do Senhor. Jesus fez o milagre em Caná da Galileia. Ele teve em Jerusalém alguns dias. Interessante que no Evangelho de João, ele relata 3 vezes que Jesus visitou Jerusalém por ocasião das festas. Por isso que a gente chega à conclusão que o ministério de Jesus durou 3 anos e alguma coisa, justamente pelo número de festas que ele veio até Jerusalém. E o ministério de Jesus começa aos 30 anos, por isso que nós, aí pelos relatos de João, chegamos à conclusão que Jesus morreu com 33 anos e meio aproximadamente. Então, no primeiro momento, esse homem aqui não sabe quem é Jesus, não conhece, nunca ninguém ali naquele tanque ficou sabendo a respeito da pessoa de Jesus. Então Jesus chega naquele lugar.
Ali tinha muita gente enferma ali. Então, olha aí que Jesus disse para ele. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando Jesus chega, as coisas mudam. É interessante. Como Jesus é maravilhoso. Como Jesus, ele muda a situação das pessoas. Ele disse: toma o teu leito. Ou seja, toma aí é airó, é o termo grego airó, que significa erga o teu leito. Leito aí é krabatos. Krabatos é uma pequena cama de acampamento ou uma esteira. Alguns dicionários trazem esteira ou uma cama de acampamento. E anda. Peripatel, que é caminhar. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aí Jesus, ele curando no sábado. E tudo indica que esse é o primeiro milagre de Jesus em que ele faz no sábado. Claro que nesse evangelho tem mais milagres, inclusive o milagre ali do cego de nascença. O cego que Jesus fez lodo, está lá em João 9,14. O cego que Jesus fez lodo e passou nos olhos dele, também era sábado. Então Jesus estava mostrando para o povo que o sábado apontava para ele. O sábado aponta para Jesus. Jesus é o nosso sábado. A palavra sábado é sabaton, ou seja, é o dia de descanso. É o 7º dia da semana. Ou o Shabat, na língua hebraica. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Com certeza eles encontraram aquele homem caminhando com o leito nas costas. O que me intriga aqui nos judeus daquela época de Jesus, que eram religiosos, é que eles não estavam preocupados com a saúde física daquele homem. Eles sabiam muito bem que aquele homem estava lá na beirada do tanque por muito tempo, ali acamado, numa cama, esperando o momento para que, quando as águas fossem agitadas, alguém o pudesse lançá-lo no tanque, mas não tinha. Então eles não estavam preocupados com a saúde física, com o bem-estar daquele homem. Eles estavam preocupados com a quebra do sábado. E o sábado, o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado, sim, ele foi feito por causa do homem, para que o homem pudesse descansar e servir ao Senhor, até que viesse Jesus, porque Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Ele fala: encontrarei descanso para vossas almas, fala em Mateus. Ele fala que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. E depois fala: encontrareis descanso para as vossas almas. Ele é o nosso descanso, o nosso Shabat. E os judeus estavam preocupados não com o bem-estar físico daquele homem. Olha, eles podiam dizer: nossa, que maravilha! Olha aquele homem que estava lá próximo ao tanque, às bordas do tanque, ele foi curado. O que aconteceu com ele? Oh, quem te curou, meu amigo? Não, eles não preocuparam com isso. Eles preocuparam o seguinte: olha, hoje é sábado, você não pode carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Então, se Jesus, veja bem, Jesus sabia muito bem da lei do sábado. E Jesus, ele cumpriu toda a lei e não quebrou a lei. Nós temos que atentar para isso. Na cabeça dos judeus,
fazer isso era quebra do sábado. E realmente, não poderia trabalhar no sábado. Mas o sábado, a lei do sábado tinha um propósito, apontar para Cristo. Se o mesmo que instituiu a lei a respeito do sábado, que é Jesus, como Deus, ele agora diz para o homem carregar a cama, Jesus sabia muito bem que aquele dia era o sábado. Jesus jamais pediria algo a uma pessoa que fosse transgredir a sua própria lei. Então, por isso que o que o homem fez não era quebra do sábado. Jesus não estava transgredindo o sábado ao pedir para aquele homem que ele carregasse o teu leito. Olha aí, o que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Eu falei assim, olha, eu não estou quebrando o sábado, a guarda do sábado, porque aquele que me curou, o ser todo-poderoso que me curou, que eu não sei quem ele é, ele disse para que eu tomasse o meu leito e andasse. Olha aí. E perguntaram eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas, olha aí, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Opa, então nós sabemos que tinha muita gente ali ao redor, nas bordas do tanque, onde o anjo de tempos em tempos, que nós sabemos qual a regra que ele obedecia, chegava ali e agitava as águas. E você, eu não sei quem é. Eu fui curado e talvez a alegria daquele homem foi tanta que ele foi curado e saiu andando. E Jesus também ali misturou no meio daquela multidão. Porque, olha, o João explica, porque por haver muita gente naquele lugar. Olha, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então agora Jesus se identifica para aquele homem que foi curado. Agora interessante que me chama a atenção, por que Jesus disse, olha, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior, ou suceda coisa pior. Então esse homem não estava precisando somente da cura física, ele também estava precisando de uma cura espiritual, que era perdão dos seus pecados. E tudo indicando que o pecado ele tem consequência. E ele diz, ó, se você pecar, vai ter coisa pior. Então, pecado tem consequência na vida do ser humano. Por isso Jesus, olha, está curado? Vai e não peques mais, para que aconteça coisa pior. Será que a enfermidade daquele homem era em consequência do seu pecado? Não sabemos. A Bíblia não diz. Mas o que nós temos é a fala de Jesus registrada por João. Olha, já estás curado? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deixa eu ver meu tempo aqui. Já está vencendo meu tempo. Vou parar. Já está chegando também o final aí do versículo 15 e no próximo vídeo eu continuei honrando o pai e o filho. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Pois bem, cheguei ao final de mais 15 versículos e aí falando a respeito da cura deste homem, que esse homem enfermo, que nós não sabemos qual a sua enfermidade, mas sabemos que ele havia 38 anos que ele estava nessa condição e que Jesus o curou num dia de sábado. E no próximo vídeo eu estarei falando a respeito do honrando o pai e o filho. Mas é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.